tarde, Paraibano News. Estamos com o jornalista Dover, que vai falar sobre como que ele conseguiu chegar no jornalismo. Era um sonho seu, Dover? É engraçado falar de jornalismo como um sonho para mim, porque em princípio não era um objetivo de vida, eu não me via sendo um jornalista. Eu tinha a pretensão de ser fisioterapeuta, que não tinha nada a ver com o jornalismo. Mas aí a vida me levou para esse lado. E depois eu fiquei observando como as coisas acontecem. Na verdade, a gente vai entender o passado só quando a gente chega em algum momento lá no futuro. Então, assim, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. Português sempre foi a minha disciplina preferida na escola. E aí isso tudo me preparou. Foi uma base muito bem construída para eu chegar no jornalismo. Então, eu cheguei no jornalismo por meio do Enem. Consegui ir para Brasília. Coloquei lá a faculdade Anhanguera de Brasília. Não tinha a menor pretensão, eu nunca achei que fosse morar em Brasília. Porque, em princípio, eu estava achando que ia para Teresina. Acabou que eu consegui essa bolsa, consegui uma bolsa parcial para estudar jornalismo. Fui, arrumei a viagem acho que dentro de uma semana, depois só deslanchei. É interessante você falar através do Enem. A gente está à véspera, né, do Enem, que inclusive tem essa questão polêmica da pandemia, e muitos não acreditam no Enem como uma ponte para um profissional. Então eu queria que você falasse do Enem, a importância do Enem, para esses alunos que estão aí. Eu acho que quem fala que o Enem não tem importância, principalmente para quem mora numa cidade pequena, no interior do Maranhão, de um estado pobre, fala isso porque não tem preparo, com falta de informação, né? Não sabe o potencial que tem o Enem e também não confia na educação que a gente tem na nossa cidade. O Douglas, meu irmão, a gente conseguiu o que a gente conseguiu por meio do Enem, porque a gente teve uma boa formação aqui, em escola pública, com excelentes professores, com apoio familiar, porque é super importante ter essa base também. O Enem, ele abre muitas portas para muita gente, principalmente para quem não tem uma condição financeira muito boa, e é a partir disso que a gente vai conseguir conquistar outros sonhos, né, por meio do Enem. Quando você fala de família, tá, eu gostaria que você falasse da sua família, a importância da família no teu processo de vida. O apoio familiar foi o que, se eu estou aqui hoje, né, conversando contigo agora, voltando de Brasília, foi graças ao apoio familiar que eu tive. Fui para Brasília de uma forma completamente repentina, acho que atribuo muito mais a Tinizete, que tu conhece. Ela soube dessa bolsa, eu estava achando que não ia dar em nada, e ela falou, não, a gente colocou o pé na parede e disse, a gente vai sim, vamos arrumar para tu ir para Brasília, a Célia já mora lá, e vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. E aí ela fez essa mobilização, ela fez uma vaquinha com a família inteira, ela pagou a primeira mensalidade da faculdade. Então, assim, eu consegui chegar onde eu cheguei, mas porque também teve essa base familiar. Se não tivesse isso, não tivesse esse apoio, eu não teria conseguido sozinho. Mas como tu entrou nesse jornalismo, o que tu sentiu, já que não era a tua pretensão fazer jornalismo? Me fala sobre isso. A visão mudou. É engraçado porque aqui em Paraibana a gente não tem assinaturas de jornal, a gente não vê as pessoas comentando, eu li no jornal. É muito mais de televisão. E aí quando eu cheguei lá no jornalismo, eu vi que o jornalismo é muito amplo. É um mundo de possibilidades. Você forma jornalista, você não vai só para a televisão. É óbvio que a gente chega na faculdade com aquela ilusão de que vai substituir o William Bonner. Não é isso. A gente nem sempre tem a pretensão de ir para a televisão. Eu não me vejo em TV. Pode ser até que um dia eu vá, mas não me vejo. E aí eu vi. Pode ser jornalista, eu posso ir para a assessoria de imprensa. O meu maior objetivo vou ser assessor de imprensa para algum artista, que eu imaginava trabalhar com artista, aquela coisa toda, achava glamouroso. E o jornalismo ele tem um certo glamour, né? Quando você fala que é jornalista, já dá um ar assim. E eu, no meio da faculdade, eu ainda estava assim com um pouco de incerteza. Cara, será que é isso mesmo? Será que o jornalismo que vai ser, que é para minha vida? E eu tive a certeza de que eu queria ser realmente jornalista quando eu fiz o meu primeiro estágio. Quando eu entrei na redação, que eu cobri a minha primeira matéria,
fui pra rua, valendo mesmo. Aí eu vi, isso aqui é que é pra mim. O teu estágio foi através de qual jornal? Foi no Jornal de Brasília. Comecei no Jornal de Brasília, aí, meninos, aí veio a parte do sofrimento, assim. Porque eu trabalhava, na época, num escritório de vaquejada, de um parque de vaquejada. E aí eu conversei com minha chefe, falei, olha, eu preciso fazer estágio agora, é estágio obrigatório, embora seja remunerado, só que a bolsa é muito pequena, tipo, eu não vou conseguir ficar com essa bolsinha pagando muito pouco durante 6 horas, né? Aí eu negociei com ela, será que você pode, você permite que eu reduza a minha carga horária aqui no escritório, venha para cá só no período da tarde, de manhã eu faço estágio? Ela falou, não, pode. Ela não reduziu meu salário, eu continuei fazendo estágio, fiz durante 6 meses, acabei renovando por mais 6, e ela até falou assim, mas não eram 6 meses? Aí eu falei, não, mas eles quiseram renovar e tudo. Aí ela deixou. Acabei que eu fiquei um ano fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, e aí foi um caos, assim, era uma correria sinistra na vida, porque eu começava às 7 da manhã no jornal e ia até às 13. Às 14 horas eu chegava lá no escritório, ficava até às 18 e às 19 eu já estava na faculdade, voltava para casa umas 10 horas mais ou menos. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu estou na redação, mas eu quero ter experiência também em assessoria de comunicação. Eu sempre fui muito ambicioso de querer ter experiência em várias áreas num curto espaço de tempo. E aí foi o que eu fiz. Eu saí desse escritório, fui para um outro estágio numa assessoria e fiquei com os 2 estágios. Em outubro, mais ou menos, de 2016, eu recebi um convite para ir para uma agência de comunicação que fazia as redes sociais da Presidência da República. E aí eu aceitei de pronto, só que tinha um porém. Eu ainda não estava formado, eu estava no último ano da faculdade. E como já era um trabalho formal, nem eram 8 horas, eram 6 horas de jornada. Aí eu negociei, saí desse outro estágio, da GEAP, negociei na faculdade, falei assim, olha, gente, eu consegui um emprego numa agência, chama Isobar, uma das maiores agências de comunicação do mundo. Consegui esse emprego nessa agência, vou atender a conta da Presidência da República para fazer as redes sociais, na época era governo Temer, e fiquei trabalhando na Isobar desde então. Eu terminei o estágio no Jornal de Brasília, fui contratado logo depois, fiz um mês de freela, no mês seguinte já fui contratado, fiquei até 2019, abril de 2019, no Jornal de Brasília como efetivo. E fiquei na agência também, na Isobar, ao mesmo tempo, os 2 juntos, até abril de 2019. Saindo de lá, eu fui pro Estadão, o Jornal do Estado de São Paulo, fazer um freela. E depois eu fui para uma agência de comunicação fazer a comunicação digital de um centro universitário de lá, de Brasília. Aí depois rolou o convite de ir para a Presidência da República, nomeado na própria presidência, e fui cuidar da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência. Fiquei durante um ano, mas trabalhar com o governo é muito bom para o currículo, só que depende muito do seu perfil de trabalho. Eu tenho um perfil que gosta de ser explorado criativamente, eu gosto de trabalhar com a criatividade. E dentro do governo você trabalha muito mais com temas burocráticos, você trabalha com crises o tempo inteiro, e decidi sair. Eu fiquei eu fiquei 1 ano e acho que 1 ano e 5 meses mais ou menos na presidência. Mas quando tu fala de governo é o atual? O atual governo, o governo Bolsonaro, isso, já foi. Aí eu cobri a posse, também a posse do Bolsonaro, foi uma coisa maravilhosa. E depois aí rolou o convite para eu ir para uma outra agência de comunicação. Mas só um momento, quando você está cobrindo o Bolsonaro, você está como freela ou contratado? Eu estava como contratado da agência de comunicação Isobar. Eu ainda estava pela Isobar, eu não estava direto na presidência. Aí só fazendo um parênteses aqui sobre a cobertura da posse, foi uma cobertura, assim, foi um marco. Todo mundo queria trabalhar nessa cobertura. E aí quando eu falo cobertura do que a gente fez, não foi a cobertura jornalística em si, foi a cobertura para as redes sociais da Presidência da República. Então a gente montou uma operação, assim, praticamente de guerra para fazer isso. Cada pessoa ficou estabelecida num ponto estratégico do Palácio do Planalto.
do Congresso e do Itamaraty para pegar sempre o melhor ângulo do presidente, que estava ali na posse. Eu fiquei na rampa do Planalto. E foi lindo, foi uma coisa assim, depois quando a gente viu o resultado publicado nas redes, foi muito gratificante. A gente fez um ensaio e depois foi o dia valendo mesmo. Foi terrivelmente cansativo, passava o dia inteiro ali debaixo daquele sol, esperando o presidente passar e uma multidão ali esperando, um terror de sol, de apoiadores, né, do presidente. Foi excelente aquilo, valeu muito assim, para o meu currículo. Mas aí voltando para a questão da presidência, assim, eu concluí a parte da presidência, que fiquei durante 1 ano e 5 meses mais ou menos, e lidava com muitos temas burocráticos. Era gestão de crise, enfim. É muito bom, enquanto jornalista, enquanto profissional de comunicação, ter essa noção de lidar com crise, gerenciamento de crise. Mas aí eu falei, não, já tá bom um pouco. Aí pintou o convite de ir para uma agência que atende a comunicação digital do Banco do Brasil, que é a Brivia 10, que é a que eu estou atualmente, cuidando da comunicação digital do banco. Assim, a gente já conseguiu vários feitos, cuida da parte estratégica, elabora a estratégia de comunicação, como que o Banco do Brasil deve se posicionar nas redes sociais e coloca isso em prática. A gente já conseguiu vários feitos, vários números. Agora, por exemplo, estou cuidando no planejamento como que o banco deve interagir com os seus seguidores no LinkedIn. E vai ser assim, estou super empolgado com esse job. Eles lá dentro do banco estão super empolgados também. E o digital é a parte que eu mais gosto no jornalismo, né? Me criei no digital porque quando eu estava lá no jornal, eu cuidava muito mais da parte digital do que da parte impressa. Cobri matérias que iam para o impresso e tudo, mas o que fazia os meus olhos brilhar era realmente o digital. E, além de formado em jornalista, faço especialização também em comunicação digital pela PUC do Rio Grande do Sul. Para ser ainda mais potente na comunicação digital. Eu queria voltar aqui, quando tu falaste em crise do governo. Difícil, porque vê, né, como que o jornalismo está cobrindo o atual presidente e muita crítica. E aí eu imagino essa tua criatividade para rebater essas críticas. A gente era tudo muito resolvido em comitê, né? Era uma equipe muito grande, profissionais de diversas áreas, e que a gente, enquanto SECOM, reunia representantes de todos os ministérios para ver o que a gente poderia fazer para solucionar aquilo. Um exemplo era o óleo no litoral do Nordeste. O governo demorou muito a agir, foi muito criticado por isso, porque demorou a se posicionar. E a gente, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Aí mobilizamos todos os órgãos que tinham relação com o meio ambiente e montamos uma estratégia de o presidente precisa falar sobre tal assunto, o presidente precisa aparecer, ele precisa ir lá e precisa pegar a crise para si. Resolver a crise é entender que existe o problema, não negar o problema e apresentar uma solução para ele. É basicamente isso. Não eu entendo isso, mas como esse relacionamento dele, presidente, com essas ideias vindas de vocês? Aí como é que é? A gente monta essa estratégia, passa para um outro assessor pessoal dele e esse assessor pessoal vai passar para o presidente. Às vezes ela é acatada, às vezes não. Porque quando tu disseste assim, fiquei próximo da rampa, tudo mais... Não, a proximidade que existia era essa aqui, a proximidade que a gente está tendo, proximidade física, mas a proximidade de chegar, trocar uma ideia com o presidente, isso não acontece. Ok. Vamos avançar, né? Já falamos muito da presidência, tu disseste que agora está desenvolvendo a estratégia de comunicação lá de interação do LinkedIn do Banco do Brasil. Então assim, a gente às vezes acha que paraibano não tem gente grande, né? Não tem grandes profissionais, e tem. A gente só falta dar um pouco mais de atenção a essas pessoas. Às vezes a pessoa nasceu aqui, foi embora porque precisava crescer mesmo e ficou por lá, acabou não voltando, mas vale a pena jogar luz sobre essas pessoas. Então, eu queria que você reforçasse essa informação,
porque paraibano, além de ser pequeno, tá, parece que existe apenas um grupo. Quando eu digo um grupo, eu não estou falando da questão grupo político nem pessoal. Grandes profissionais de paraibano, até internacionais, não tem essa valorização, mesmo as pessoas conhecendo. Uhum. Essa entrevista é exatamente também para dar luz a isso. Eu digo isso como vítima. Então, assim, a gente tem grandes médicos, a gente tem em várias especialidades. Então, eu queria que você falasse sobre essas pessoas de paraibano que são importantes e que merecem realmente essa luz. Uhum. Eu acho que é importante a gente, enquanto moradores, habitantes da cidade, reconhecer essas pessoas e essas pessoas também valorizar a cidade, né? Valorizar o local que nasceu. Porque tem gente que vai embora e acaba esquecendo das origens. Existe a questão dos moradores daqui, que acabam ignorando tudo isso, mas também tem a questão de pessoas que vão embora e esquecem completamente. Então, eu não sei como que a gente pode fazer assim, para acabar dando visibilidade para essas pessoas. Dar visibilidade para elas, mas também fazer com que elas se reconheçam como filhos, como habitantes, como pessoas que têm uma parte da história de paraibano. E que ajude, porque na verdade isso é uma das cobranças que eu faço para muitos paraibanenses, né, que são famosos em termos de Brasil, tá? E que eles tivessem essa vontade. Eu acho que a partir desse trabalho que você está desenvolvendo, valorizando as pessoas, as pessoas que fazem a diferença, pessoas de paraibano que fazem a diferença fora, vai começar a aparecer mais gente. Vai começar a aparecer gente querendo mostrar o seu trabalho executado fora de paraibano. É importante começar, né? A partir do momento que você começa, acho que vai começar a chegar gente automaticamente. Ok, bacana. Dove, eu não preparei a entrevista, não tenho pergunta, mas eu gostaria que você lembrasse de alguma coisa que porventura você gostaria de falar que seja importante, que eu não pergunto. Gostaria de reforçar, era sobre a questão da educação de paraibano. Outro dia eu estava conversando com o Gabriel, nosso padre, né, que orgulho, e ele falou que muita gente não valoriza os professores daqui, até professores mesmo, colocam os filhos para estudar em outro lugar, em outros municípios, e ignoram a qualidade do ensino daqui. Eu tive uma excelente alfabetização, bem alfabetizado, bem instruído em todas as fases do ensino, sempre estudei aqui em escola pública e me destaquei, tô onde eu tô. O Gabriel também é um exemplo muito concreto de tudo isso. A gente tem excelentes professores, acho que não vale a pena, né? Acho que cada um sabe de si, ok, mas pegar um filho e colocar para estudar aqui em São João dos Padres, achando que vai ser uma grande diferença, eu acho que não vai não. Óbvio que a escola tem que ser muito boa, os professores têm que ser muito bons, só que também vale a questão do incentivo familiar. Em casa tem que ter essa base. E tudo que, se a gente se destacou, se a gente conseguiu ir lá para fora, conseguir entrar na faculdade por meio do Enem, é porque o ensino daqui é bom. Acho que isso diz muito sobre o nosso ensino, sobre os nossos professores que são excelentes, muito bons. Principalmente eu falo da alfabetização e também falo do ensino médio também. O Tasso tem ótimos professores. Para finalizar, fique à vontade. Então, finalizar é isso. Só para te agradecer, obrigado demais por se interessar pela minha vida. Eu espero que de alguma forma pessoas daqui de Paraibano se sintam inspirados por mim. Às vezes a gente acha que quando a gente está lá fora, né, ver todo mundo já grande, acha que não existe, que não houve uma luta, um sofrimento por trás, mas sempre tem. Se a gente chega, se a gente aparece grande é porque teve uma luta lá atrás que ninguém viu. Okay. Muitíssimo obrigado. Obrigado você.